1 Reis, capítulo 19, versículos 1 a 4. E diz assim: 1 Reis, capítulo 19, versículos 1 a 4. Diz assim: Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matar à espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizer a tua vida como a de um deles. Quando ele viu isto, levantou-se e, para escapar com vida, se foi. E chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, entrou pelo deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro. E pediu para si a morte, dizendo: Já basta, Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Que contraste esse texto que nós acabamos de ler com o texto do capítulo anterior, que é 1 Reis 18. Elias era um profeta forte e corajoso. Logo no próximo capítulo, depois do capítulo 18, ele entrou em pânico e diz a palavra de Deus que ele estava fugindo para salvar a sua vida. Mas o que é que acontecia? O que enfraquecia esse grande profeta e fazia com que ele esquecesse tudo o que tinha acontecido no capítulo anterior? Elias queria que Deus colocasse um ponto final em sua vida. Quantas vezes nós pedimos a Deus que coloque pontos finais em tantas coisas em nossas vidas, inclusive em nossas vidas? Me leva, Senhor, já chega. Precisamos tomar cuidado, porque por causa do desânimo, nós podemos dar por encerrado ou por acabado aquilo que Deus ainda não acabou e não encerrou. O contexto da vitória de Elias no capítulo anterior, capítulo 18, é impressionante. A idolatria, especialmente a adoração a Baal, dominava o país de Israel. O rei e a rainha daquela nação, Acabe e Jezabel, eram totalmente corruptos. Nesse ambiente espiritual, que era desanimador, a voz solitária de Elias se levantava em oposição. Ele então lançou um desafio aos falsos profetas para disputarem para ver quem era o Deus verdadeiro. A competição seria simples. Seriam preparados sacrifícios no altar e o Deus que respondesse com fogo do céu para queimar o animal seria o Deus verdadeiro. Os resultados foram inconfundíveis, é claro. Os idólatras clamaram a Baal de manhã até o meio da tarde, mas não houve qualquer resposta. Em contraste, Elias cavou uma valeta em volta do seu sacrifício, molhou o animal com 12 baldes de água, até o ponto em que a valeta ficou cheia de água, e calmamente pediu ao Senhor que consumisse tudo. Então, como não poderia ser diferente, o Senhor mandou fogo do céu e não somente queimou o boi, mas também queimou as pedras do altar, a água da valeta e a terra que estava à volta do altar. Essa demonstração dramática convenceu o povo de que Deus realmente era Jeová. E os falsos profetas foram todos executados, passados ao fio da espada. Imediatamente após, Elias partiu para o palácio de Jezreel, onde Jezabel mandou dizer para ele que planejava matá-lo no dia seguinte. Elias, então, desanimado, fugiu. Depois de tudo aquilo que ele viu, depois de toda aquela manifestação sobrenatural e impressionante que ele viu Deus fazer, ele fugiu e diz a palavra de Deus. E ele disse ao Senhor que queria morrer, e então fugiu durante 40 dias e noites. A depressão do profeta Elias levou-o a fugir. Ele se queixou que era o único restante que servia ao Senhor fielmente. A pior coisa na vida de alguém é o fato de não ter mais perspectiva. O que aconteceu com Elias então?
Depois de toda aquela manifestação sobrenatural, depois de tudo que Deus fez, depois do fogo que Deus mandou do céu, ele então ficou com medo de um recado de uma mulher. E ele ficou sem perspectiva. E sem perspectiva, a primeira coisa que a gente pede é que Deus coloque um ponto final. A primeira coisa que a gente diz é: não aguento mais. Não dá mais para mim. Já chega, já basta. Não é mesmo? Quando a pessoa olha para a sua vida, para os seus sonhos, para as promessas feitas e não cumpridas, e aceita a palavra de que chegar até ali está bem, já basta. Algumas pessoas até resolvem desistir das promessas por causa da afronta, da acusação, e então se acomodam achando que não vão mais receber aquilo que foi prometido para suas famílias, para o seu ministério, para a sua profissão, para a sua vida emocional, enfim, para todas as áreas da sua vida. Eu tenho certeza de que há pessoas aqui que já disseram para Deus, assim como eu: acabou, já basta, não quero mais, já chega, assim como Elias fez. Elias tinha matado 450 profetas de Baal, e após todos os feitos que o Senhor realizara através dele, diante de uma ameaça, ele só viu uma saída: pedir a Deus a morte, quando ele disse: já basta. Você pode ter perdido a vontade de orar por um relacionamento, por seu casamento. Você pode ter pedido a vontade de orar por sua vida profissional, por um parente difícil, por sua esposa, por seu marido, por seu filho, por seu pai, por sua mãe, por seu irmão. Pode ter dito a Deus que não quer saber mais de nada. Ontem eu contei um testemunho na igreja da qual sou oriunda. Eles acompanharam toda a história, a minha história com meu pai. Eu orei por muitos anos, mas eu não compartilhava o que acontecia no meu relacionamento com meu pai. Eu compartilhava com a esposa do pastor presidente, que era muito minha amiga. E ontem ela estava lá e eu pude compartilhar com ela, que acompanhou a história, mas não acompanhou o final. Quando eu já tinha colocado um ponto final no meu relacionamento com meu pai, um ponto final: meu pai só vai se converter na hora da morte mesmo. Eu contei a ela que quando eu coloquei um ponto final, o Senhor então mudou a história dele. O Senhor alcançou meu pai foi salvo, viveu mais alguns anos, e aquele relacionamento difícil daqueles tempos mudou completamente. Nós nos tornamos os melhores amigos. Então, irmãos, não coloque ponto final aonde Deus não colocou. Muitas vezes você pode ter dito a Deus que não quer saber mais de nada. Você pode ter enterrado os dons que Deus te deu. Você pode ter sido humilhado, pode se sentir injustiçado. Você pode achar que não teve oportunidade. Você pode ter desistido de um relacionamento, de uma pessoa, enfim. Você pode ter colocado um ponto final em alguma coisa na sua vida, assim como Elias fez. Mas por que é que nós fazemos isso? O que foi que causou a depressão de Elias? Foi o seu fracasso em conseguir os resultados desejados. Nós somos assim. Quando Deus não faz logo aquilo que nós queremos, nós agimos como filhos mimados. E nós então dizemos a Deus: já chega, para mim já deu. Mas quem disse que é a gente que manda? Quem disse que é assim que Deus acha que já deu mesmo? Depois de anos de fidelidade ao Senhor e depois da matança dos falsos profetas, nada tinha realmente mudado na vida de Elias. Ou assim parecia aos olhos dele. É extremamente desanimador trabalhar e mesmo assim não ver resultado positivo. Orar, persistir e não ver as coisas acontecerem como nós queremos. Isso não é incomum. Isso é muito mais comum do que se imagina. Isso acontece na vida de todos nós. E isso acontece porque nós colocamos um ponto final quando Deus ainda não fez. Muitas vezes nós não recebemos as coisas de Deus porque nós desistimos antes de Deus dizer:
desencorajamento de Elias que o levou a pedir a morte foi a pena de si mesmo, foi a comiseração. E isso também acontece conosco. Muitas vezes nós falamos, ai meu Deus, coitado da Mara, ora tanto, clama tanto, vai tanto para a igreja. A vida da Mara sempre foi para a igreja e as coisas não mudam. E foi assim que aconteceu com Elias. Ele estava sentindo pena de si mesmo. Ele sentia que estava só, que todos os outros tinham abandonado o Senhor, assim ele achava. E quando se está pensando principalmente em si mesmo, o desânimo quase sempre acontece. Mas Deus não funciona como nós. Elias pediu a morte com medo de Jezabel. Você está sendo perseguido ou está passando por um problema que o aflige tanto que tem vontade de dizer basta? Você tem passado por problemas e tem dito a Deus, Senhor, não aguento mais, nada acontece, nada muda, chega, Senhor. Mas Deus hoje trouxe você aqui, está fazendo com que você ouça essa mensagem. Às vezes não ao vivo, mas pelo YouTube, porque Deus quer colocar uma vírgula lá onde você colocou um ponto final. Porque para Ele, essa história ainda não acabou. A sua história não vai acabar assim. Não podemos tomar as situações como definitivas, porque Deus pode colocar uma vírgula após o seu e o meu ponto final e continuar a história de outra forma, a partir do ponto em que você parou. Há vários exemplos na Bíblia e nós vamos citar alguns. São vírgulas que Deus colocou após aquilo que parecia um ponto final nas histórias dos personagens bíblicos. Josué se preparava e os outros todos viam. Morreram todos os que saíram do Egito, ou quase todos. Só sobraram dois, Josué e Caleb. Eles tinham 85 anos, irmãos. 85. E ainda tem gente que diz que você não vai conseguir nada, que você já passou da idade. A promessa é para quem recebe, crê e espera por ela. A promessa é para quem espera. Você vai receber se você crer na promessa e esperar por ela. Se você mudar, sair da posição e não esperar mais por ela, como você vai receber? Josué e Caleb estavam nos limites da terra prometida. Apostavam que eles não conseguiriam entrar, porque ninguém mais entrou. De todos os que saíram do Egito, ninguém mais conseguiu entrar. Mas Caleb e Josué entraram, tomaram posse e ainda mataram gigantes. Quando Deus quer, quando Deus promete, Ele faz. Não coloque ponto final. Josué e Caleb poderiam ter dito, morreu todo mundo mesmo. Eu vou ficar sentado por aqui, não vou entrar, não vou lutar mais não, já chega, para mim já deu, já morreu todo mundo. Mas não, eles conquistaram aquilo que Deus disse que daria a eles. E Abraão? Abraão tinha 100 anos. Em Hebreus 11:12 diz que o corpo dele estava amortecido. Quando Sara ouviu a promessa de que ela seria mãe, ela começou a rir. Era ponto final para ela. O corpo do marido estava morto e o dela também. Ela sabia que Abraão estava amortecido. Deus olhou o corpo amortecido de Abraão e de Sara e colocou uma vírgula. E então Isaac nasceu. Calma, minha irmã, meu irmão. Calma. Não coloque pontos finais aonde Deus não colocou. Deus prometeu para você, mas não é porque as coisas não aconteceram até agora que elas não vão acontecer mais. Pode ter gente na tua casa, no teu trabalho, vizinhos, colegas, dizendo que você não vai chegar lá. Mas Deus colocou uma vírgula na sua vida. Para você acabou, mas para Deus ainda nem começou. Glória a Deus. O interessante é que muitas vezes para nós temos as coisas por acabadas, mas para Deus ainda nem começou. Deus ainda não acabou de escrever a tua história. Você ainda está vivo, está nesse mundo, tem muita coisa pela frente para viver. Deus não acabou de escrever a sua e a minha história. E Daniel?
Daniel foi condenado a morrer na cova dos leões. Quando a sentença foi prolatada, eu imagino que as pessoas deviam estar pensando quem ocuparia o lugar de Daniel ou o seu cargo. Mas assim como Daniel, você pode até ser jogado na cova, mas se você se mantiver firme, Deus vai puxar uma vírgula na sua história e aqueles que pensaram que é ponto final vão ficar surpresos. Amém. Não há impossível para Deus. E Sadraque, Mesaque e Abednego, eles decidiram juntos que não se dobrariam diante do rei. Decidiram que não se curvariam. Irmãos, quando você decide levar as coisas de Deus a sério, quando você decide buscar primeiro o rei e colocar Deus em primeiro lugar, espere o mover de Deus. Espere o sobrenatural de Deus. Naquele momento, um fortaleceu o outro, para não se curvarem às ordens absurdas de um rei ímpio. Para aquelas pessoas, todas que estavam assistindo aquilo, parecia um ponto final. Bom, decreto do rei é irrevogável, jogou na fornalha, acabou, morreu, não tem como. A pessoa que jogou morreu, então eles também morreram. Mas além de desamarrados, eles agora eram 4, porque Deus colocou uma vírgula na história deles e eles nem cheiravam a fumaça dentro de uma fornalha que matou os seus algozes quando jogaram lá dentro. Se Deus quiser colocar uma vírgula na sua história, seja em que área for, não duvide, Ele pode fazer. E José, o sonhador? José foi jogado dentro de um buraco. Os irmãos pensavam que não iriam mais vê-lo nunca mais. Venderam José, levaram a túnica cheia de sangue para o pai, colocaram um ponto final na história de José, mataram José, sendo que ele estava vivo, e colocaram um ponto final. Pronto, nunca mais isso vai ser descoberto, acabou, a história do meu irmão acabou. Mas um dia, quando José estava lá no calabouço, mandaram chamá-lo. Era Deus colocando uma vírgula no ponto final que os irmãos tinham colocado. E José fez a barba, colocou roupa nova e se tornou o homem mais importante depois de Faraó de todo o Egito. E por isso é que Deus está dizendo para você: se arruma. Se arrume, fique apresentável, porque Deus vai chamar o seu nome. Amém. Não fique desleixado achando que Deus não vai mais chamar o teu nome. Não fique achando que as coisas não vão acontecer. Não coloque em ponto final. Eu já ouvi pessoas dizer: daí não vai sair nada. Aquilo ali nunca vai acontecer. Nunca aquela porta vai abrir para mim, porque ali tem uma pessoa que me odeia. Deus é aquele que move as cadeiras, move as pessoas, Ele move até os lugares quando Ele quer. Quantos pontos finais você já colocou na sua vida? No seu ministério, na sua profissão, família, amigos, finanças. Em que área da sua vida Deus ainda não cumpriu o que prometeu e você colocou um ponto final? Eu ontem fiquei bastante emocionada porque eu fui à igreja em que eu congreguei por 26 anos. E o meu pastor faleceu, mas o filho dele agora é o pastor presidente. E lá também estava a esposa desse meu pastor falecido e muitos amigos. Deus tem feito algumas coisas comigo que eu nem tenho compreendido. Ele tem reunido os meus amigos das várias áreas e tem me emocionado. E eu me emocionei muito ontem. Algumas vezes, quando eu saí daquela igreja, eu coloquei um ponto final. Mas Deus disse que eu faço parte daquele ministério. Amém. Deus disse que eu ainda vou voltar muitas vezes. E que Ele pretende me usar. Não ponha pontos finais, irmãos. Não ponha. Não saia dos lugares brigado com ninguém. Porque Deus pode mandar você voltar lá. Amém. Você não sabe o plano de Deus para a sua vida. Amém. A outra igreja aonde eu congreguei, Deus também está me mandando voltar lá. Não saia brigado,
Não saia com raiva, não saia batendo porta, porque Deus, Ele pode mandar você voltar. Aquilo pode ter sido não um ponto final, mas só uma vírgula. E quando Deus manda você voltar, se você bateu porta, gritou, fez malcriação com alguém, vai ficar muito mais difícil para você. E eu estou falando isso tanto dentro da sua família, como profissionalmente. Foi tão bom reencontrar os meus amigos de 11 anos atrás. Tão bom ver o carinho e a atenção deles comigo. É tão bom ver isso. Não saia batendo porta de lugar nenhum. Não saia gritando com os outros, dizendo que as coisas não são boas. Porque Deus pode ter um plano na sua vida com todas aquelas pessoas. E aí você vai ter que se humilhar. Se você saiu brigado, se você saiu falando um monte de coisas, Deus vai mandar você se humilhar e voltar lá. A Bíblia diz que, se possível, nós devemos viver em paz com todos. Não há exceção. Ah, mas aquele disse isso, aquele me maltratou, aquele me perseguiu. A Bíblia não faz exceções. Se possível, viva em paz com todos. Amém. Em que área da sua vida Deus ainda não cumpriu o que Ele prometeu e você colocou um ponto final? Não ponha ponto final. Às vezes você está no ministério, Deus está usando você, Deus está abrindo uma outra porta para você, mas às vezes Deus quer que você volte lá atrás, porque Ele ainda não acabou a obra. Você quer ser instrumento de Deus? Então, irmãos, aonde quer que você vá, não feche a porta, não bata a porta. E tem Bartimeu. Bartimeu queria encontrar-se com Jesus e diziam para ele: pare de gritar. Não acreditavam que a vida de Bartimeu pudesse mudar após tantos anos de cegueira, mendigando à beira do caminho. Mas Jesus mudou a sorte dele. As outras pessoas pensaram que ele morreria cego e mendigando, mas Jesus colocou uma vírgula na história dele e mudou tudo. Quantos anos ele passou à beira do caminho, mendigando e cego? Quantos anos? Por quantos anos você tem esperado que Deus mude a sua vida? Quantos? Não importa. Se Deus prometeu para você, Ele vai fazer. Não coloque ponto final. Espere o agir e o mover de Deus. Também pensaram que tinham colocado um ponto final em Jesus. Jesus foi morto na cruz, colocado em um túmulo. O túmulo foi lacrado com uma pedra e os inimigos festejavam. Os discípulos choravam, achando que estava tudo acabado. Os discípulos colocaram um ponto final. Que pena. Tão bonitas as palavras dele, tão bom, mas morreu, acabou. Mas o melhor ainda estava por vir. De repente, ele entrou pela porta do inferno e arrancou das mãos de Satanás as chaves da morte. Ao terceiro dia, Jesus ressurgiu dos mortos. Amém. E Deus, então, colocou uma vírgula no ponto final de toda a humanidade. Amém. Nós estávamos separados de Deus. Aleluia. E para muitos era um ponto final. Nunca mais nós chegaríamos a Deus. Mas naquele dia, o véu do templo se rasgou em dois. E a partir daquele momento, eu e você podemos ter acesso a Deus. Por causa dele. Tinham colocado um ponto final. Mas não é assim com Deus. Tem gente olhando para você e dizendo que a sua vida vai acabar assim. Pensam que a sua história já não tem mais um outro desfecho. Mas não pense que Deus te esqueceu. Ele ainda não acabou com você. Você pode até ter desistido como Elias. Você pode ter voltado para trás como Pedro, que voltou à profissão de pescador. Mas Deus não desistiu de você. Amém. Ele não desistiu de mudar a sua história. Ele vai colocar uma vírgula na sua história. E no final vai ser muito diferente daquilo que você está vivendo hoje. Deus ainda não acabou, porque Ele só vai terminar diante da sua vitória, diante da transformação da sua vida. Não coloque pontos finais, irmãos. Só coloque pontos finais aonde Deus mandar.
Um dia, há 11 anos atrás, eu também coloquei um ponto final na minha profissão. Eu disse, não, Senhor, agora eu vou ser só pastora. Eu não quero mais saber. Mas há 1 ano atrás, Deus disse, não, Mara, eu ainda vou te usar profissionalmente. Eu vou fazer você voltar. E o mais lindo em Deus, e o que eu acho mais maravilhoso, é que Deus me fez voltar depois de um tumor de 7 centímetros. Depois de uma cirurgia em que achavam que nunca mais eu teria a mesma capacidade intelectual e nem física. Mas Deus é assim. É o Deus do impossível. Ele poderia ter me trazido de volta 2 anos antes e a glória não seria tanta. Mas Ele me trouxe agora, depois dessa cirurgia, para que as pessoas saibam que Ele é o dono das vírgulas. Não coloque ponto final, irmão. Deus não acabou com a sua vida, ainda na sua vida, e Ele vai mudar a sua história. Confie nele, creia nele, porque Ele vai fazer o que Ele prometeu. Amém. Jesus querido, muito obrigada, Senhor, por Tua palavra. Obrigada por tudo que Tu fazes por nós, Senhor. Obrigada por Tua mão estendida, Senhor. Obrigada porque o Senhor nunca desiste de nós. Quando a gente foge, o Senhor vai atrás de nós, dentro das cavernas, nos vales, nas montanhas, mas o Senhor vai atrás de nós. E o Senhor fala conosco, não como um vento impetuoso, Senhor, mas o Senhor fala com sua voz doce, suave, e faz com que a gente volte atrás. O Senhor nos traz como um bom pastor, que vem, Senhor, com seu cajado, e nos faz andar contigo, Senhor. Obrigada por tudo que Tu fazes, em nome de Jesus.